Eu estou na fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, na frente de um ônibus O500 RS-DD, na qual eu vou embarcar daqui a pouco para uma volta bem rápida aqui na região do ABC mesmo, beleza? E aí vocês vão ver o que vai acontecer, qual que é o comportamento do ônibus. Mas enquanto isso, do meu lado, é o Paulo do marketing de produto da Mercedes-Benz. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, Gustavo, e você? Tudo jóia. Cara, tem novidade nesse ônibus, a gente até já fez um walk around com o Brandão, explicou algumas coisas, mas vale a pena a gente recapitular um pouco das tecnologias, porque a gente já está falando de geração Euro 6, tem uma série de equipamentos de condução semi-autônoma, inclusive, que eu gostaria que você apresentasse para a gente. Bom, Gustavo, como você comentou, esse aqui é o nosso O500 RS-DD. Ele é o que a gente tem aí de mais completo que a gente está trazendo aí para a linha Euro 6 na aplicação rodoviária de longa distância. Nesse caso aqui ele está equipado com uma carroceria double decker, né, que é a famosa de 2 andares, né, desde quem conhece aqueles ônibus antigos de Londres, vem desde aquela época esse conceito. Só que hoje em dia esse conceito vem sendo aplicado para aplicações rodoviárias de longa distância, onde você consegue ter padrões diferentes de assento, até um padrão até semelhante à primeira classe de avião. Esse carro aqui, até para o pessoal ter um pouco de noção, quem não conhece o nosso portfólio de veículos rodoviários, muitas vezes não está acostumado com essa sopa de letrinhas, né? Toda a nossa linha O500 rodoviário tem alguma diferença que você consegue enxergar, mesmo estando o chassi embaixo da carroceria, que fica escondido, digamos assim, né? Esse é o RS-DD, você consegue ver que ele é um DD, que é um RS-DD, por causa do double drive aqui na frente. Então não é por causa da carroceria. Embora ele esteja com uma carroceria double decker, o DD é por causa do double drive aqui na frente. Então ele tem um 8x2, ele tem 2 eixos lá atrás, 2 eixos aqui na frente. Ou seja, no caminhão é muito mais fácil identificar porque vai ter o adesivo lá na porta. No ônibus, quando muitas a gente vê a estrela da Mercedes aqui na frente, ou está escrito na traseira, mas é difícil a gente identificar, né, pelo nome. Então a gente precisa ter esse conhecimento visual. O que mais que tem das diferenças? Então, é bem comentado isso aí, né? O caminhão é muito mais fácil, tem a família, tem o número do veículo, Exatamente. O chassi nem sempre a gente vê isso, né? Esse é um DD, a gente tem o RSD, que a grande diferença dele é que ele é um 6x2, então ele tem os 2 eixos lá atrás e tem apenas um eixo aqui na frente, então é um eixo dirigível aqui atrás. O de trás ele pode ser dirigível também, é um opcional, tanto aqui no RSDD como no RSD. Então o eixo traseiro, lá o último eixo, também ele pode ser dirigível. E a gente tem a versão RS, que também ela é equipada com esse motor 460, todos esses aqui que eu mencionei são com o novo motor 460 já na versão Euro 6. O RS ele é um 4x2, então ele só tem um eixo traseiro e um eixo dianteiro. Esses são os carros que a gente utiliza mais para aplicação rodoviária de médias e longas distâncias. Aí o restante do portfólio, como o O500R, ele já pode ser aplicado em outras aplicações de fretamento ou até rodoviária de curta distância. Tem um conceito de carroceria de um andar só, não tem essa diferenciação que nem, por exemplo, a gente tem aqui um DD, tem alguns segmentos que utilizam o HD, né, alguns carrocerias chamam de HD ou LD, que é quando os assentos vêm até aqui em cima do motorista. Então ele tem a posição do motorista ou rebaixada ou os assentos que vêm até em cima do motorista. Então também é um conceito de rodoviário mais longa distância. No caso do R, do O500R, ele já usa carrocerias de fretamento ou carrocerias mais básicas, onde você tem os assentos sempre todos atrás do motorista. Então cada chassi ele acaba sendo mais indicado para um tipo de carroceria. Você nunca vai ver um O500R, por exemplo, com uma carroceria dessa, né? Exatamente, mas bastante interessante a gente entender como que funciona essa sopa de letrinhas, porque é fácil você olhar na rua, na estrada, mas entender essa característica foi muito bom a gente ter essa explicação, esse rápido dicionário, esse glossário do que... Glossário de letrinhas, né? Sopa de letrinhas. Exatamente, dos chassis da Mercedes-Benz. Mas a gente precisa falar um pouquinho mais agora do O500 RS-DD, que é esse monstrinho que está atrás da gente. O que vem de novo nele? Tem algumas tecnologias de condução semi-autônoma que ajudam o motorista a ter um comportamento muito mais seguro nas estradas, né? Nem tudo está na mão dele mais. Então... Na verdade, assim, a gente sempre costuma dizer tudo sempre está assim na mão do motorista. Ele é o senhor das ações. A gente sempre privilegia, a gente sempre privilegia que a tecnologia ela vem para auxiliar o motorista, para ele ter uma condução mais segura,
mais confortável e que ele possa despender mais atenção na estrada. E o veículo vem a auxiliar isso. Daqui a pouco a gente vai rodar, o Humberto, que é o nosso especialista em condução, vai mostrar tudo isso na prática, né? E aí, se vocês puderem acompanhar a gente tem, esse ônibus foi um ônibus que foi utilizado no evento, então a gente tem todas as tecnologias mostradas na carroceria dele e a gente pode depois apontar ali uma por uma. Vamos lá, porque a ideia é exatamente essa, é mostrar o que a Mercedes-Benz está assumindo nessa parte de segurança para auxiliar a você ter uma viagem muito mais segura, como passageiro ou motorista. É isso aí. EPB, SGA, ABA 5, cara, muita coisa, muita siglinha para a gente identificar. Explica para a gente o que cada uma delas faz. A sopa de letrinhas está só começando, né? Não basta RSD, RSDD, a gente tem mais algumas letrinhas aqui para a gente poder mostrar. Algumas dessas tecnologias são evoluções das tecnologias que a gente já tinha na nossa linha rodoviária e algumas são novidade. E aí eu vou mostrar aqui, aproveitar essa ilustração que a gente tem aqui na lateral, que a gente consegue mencionar uma por uma, né? A primeira que eu queria destacar, que eu acho que ela é uma das mais interessantes, justamente para evitar acidentes, é esse cara aqui, o SGA. O SGA é o sensor de ponto cego, simplificando, né? Então o carro vem equipado com um sensor na lateral, que ele monitora o tráfego não só de veículos, mas também de pedestres, ciclistas, motociclistas. No momento que você vai fazer uma conversão, uma mudança de faixa, ou uma conversão mesmo, sair da via, ele dá um sinal para o motorista no painel, ou na coluna, né, na coluna próximo do retrovisor, que seria onde você estaria olhando, justamente para avisar o motorista que está tendo um fluxo ali naquela região, seja de pedestre, seja de ciclista, então para você não fazer a conversão, porque tem alguém ali. A gente sabe que esses carros de 15 metros, 14 metros são muito longos e muito difícil de ver. Muitas vezes a pessoa não tem noção de que você acha que você está sendo visto pelo motorista e não. Exatamente. Aliás, pessoal, se você vê um ônibus desse que tem o espelho tradicional, você precisa fazer uma ultrapassagem, olha para o espelho. Se você pode ver o motorista, significa que ele também pode ver, é o momento certo de você fazer a ultrapassagem. E faça com segurança e com agilidade, não fica perdendo muito tempo do lado dele, tá? É uma dica de segurança que ajuda a salvar vidas também. Essa questão de ciclistas, a gente acha que é só dentro das cidades, mas todo mundo que pega estrada, eventualmente, em trechos curtos, já viu no acostamento, aqueles grupos de ciclistas circulando, às vezes 30, 40 quilômetros entre uma cidade e outra, pessoas que moram em cidades próximas, assim, e precisa fazer um deslocamento curto, o cara está sozinho numa bicicletinha lá, então você tem uma série de situações que podem intervir na segurança da estrada. Exatamente, e essa função, como a gente tinha mencionado, o motorista sempre é o sensor das ações e a gente vem ajudar o motorista a minimizar acidentes. A gente tem agora o ESP também, que é uma tecnologia que a gente já tinha na linha Euro 5, na nossa linha atual, e a gente vai manter, né, está mantendo agora para portfólio Euro 6. A gente entende que é uma tecnologia que ela é muito importante justamente em veículos grandes como esse aqui, que esse aqui tem 15 metros de comprimento e ainda mais um veículo de 2 andares, que é um veículo alto. Ela é uma tecnologia, que é o controle de estabilidade, ela visa mitigar riscos de tombamento do veículo. Por ser um veículo pesado, longo, alto, você tem um centro de gravidade elevado, então em manobras evasivas que você precisa, numa fechada que você toma na estrada, uma frenagem brusca que você precisa fazer, ele vai evitar que você entre numa situação de risco, calculando acelerômetro, ele tem sensores de acelerômetro, ele tem sensores de inclinação, ele calcula isso de acordo com a velocidade do veículo, então de acordo com a manobra que você faz, ele vai evitar que você coloque o veículo numa situação de risco, evitar o tombamento. Pois é, infelizmente quando tem um tombamento isso vira notícia. Não tem como, porque com ônibus cheio de gente, então são ônibus mais antigos, que não tem essa tecnologia. Não vou nem entrar em questão de manutenção, mas às vezes não é nem culpa do motorista, ele está dirigindo com razoável segurança, de repente um carro parou na frente dele, sei lá, um ciclista tropeçou e rodou o cara precisa desviar, e aí não vai jogar para o lado, vai voltar, é o suficiente para tombar um ônibus que não é uma Ferrari, não é um carro baixo. Exato, a gente sempre costuma, assim, os sensores e toda a tecnologia, ela não consegue sobrepor a lei da física. Então, por isso que a gente sempre diz que o motorista tem que ter ciência e ter uma condução prudente. Mas ela vai ajudar a evitar as condições que fogem do controle do motorista e evitar acidentes dessa forma.
Exatamente, é o tipo de item que deveria ser obrigatório. Esse item vai entrar como obrigatório nos próximos anos. Ótimo, finalmente, porque, enfim, segurança é a vida das pessoas, é o que mais importa. Vamos pro LDWS. Essa é a maior sopa de letrinhas. Você já guardou toda essa sigla? Já. Eu não vou traduzir para você o que significa, mas simplificando. Mas traduz. É porque todas essas siglas são em inglês. Muitas vezes a pessoa não está acostumada, mas é o Lane Departure Warning System. É o sistema de aviso de saída de faixa. Então é o sensor de faixa, a gente simplificando assim. Em rodovias que você tem toda a sinalização, pavimentação uniforme, tem a sinalização lateral, ele tem uma câmera que fica no para-brisa, ela fica monitorando as faixas que você está, e se você sair da faixa sem sinalizar, sem dar seta, ele entende que o motorista ou está fazendo uma manobra evasiva, ou de repente pode estar com atenção em outras coisas, e ele avisa o motorista que você está saindo da faixa, por um sinal no painel, sonoro também do lado que você estiver saindo, e também no assento do motorista, do lado onde ele estiver saindo. Então se ele estiver saindo para a esquerda, ele vibra do lado esquerdo, se você estiver saindo para a direita, ele vibra do lado direito. E aí você simplesmente segura, mantenha ele dentro da faixa, se realmente for fazer uma troca, sinaliza que é o correto. Exato. E ele funciona acima de 40 por hora, porque ele entende que em situações urbanas, muitas vezes você está no fluxo de trânsito, você precisa sair, migrar de faixa para outra. Então ele é uma função bastante específica para a utilização rodoviária, né, em rodovias. Maneiro. Próxima, EPB, freio de estacionamento eletrônico. O EPB, a gente vai mostrar também lá dentro, ele é uma tecnologia que já tem em automóveis de luxo, que é a gente no ônibus, no caminhão também tem um maneco, o pessoal popularmente chama de maneco, que é o sistema de freio pneumático. Então uma alavanca que você consegue modular o sistema de freio e travar o veículo. Nesse caso aqui agora, a gente está lançando um manequinho eletrônico, então você consegue modular o freio eletrônico da mesma forma com que você faz no pneumático, mas o acionamento é inteligente, porque você pode acionar tanto para travar ele totalmente por um botão, como também se você tiver com ele travado e você colocar em drive e começar a andar, ele solta o freio sozinho. E também ele funciona em conjunto com a outra tecnologia que a gente vai explicar, que é o ABA, que se você tiver o acionamento do ABA e que leva até a parada total do veículo, ele também entra em ação o freio de estacionamento eletrônico. Porque imagina, é uma situação que você quase sofreu um acidente, então ele trava o veículo para que depois dessa frenagem ele não se movimente, vamos supor que aconteceu numa subida, numa descida, então ele também atua, o EPB também atua nesse tipo de situação. Ótimo. Próximo item é o TPMS. Outra sopa de letrinhas aí, né? O TPMS também é uma função que a gente já tinha no Euro 5, a gente mantém agora para o Euro 6, que ele é o sensor de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus. O grande argumento desse sensor é que imagina para você gerenciar esse carro aqui, ele tem 4, 6, 10, 12 pneus. Então imagina para você gerenciar a temperatura e pressão dos pneus de um veículo, de 10 veículos, de 20 veículos, de 100 veículos. Você trabalhando na pressão correta, você tende a ter um consumo de combustível menor, você consome menos pneu, então isso aí reflete em menor custo de operação. Ótimo. Seguindo, a gente tem ABA 5. Esse é legal pra caramba, hein? O ABA 5 é aquele cara que eu comentei agora, que ele funciona em conjunto com o EPB. O ABA 5 é aquele que talvez mais se aproxima com a questão da automação, né, da condução autônoma. Ele, quando tem um radar, um sensor na frente que fica monitorando os pontos, todo o veículo que tem na frente, né, ele mapeia os veículos, o fluxo de veículos que está na frente. Se acontecer uma frenagem, uma fechada ou qualquer outro obstáculo, mesmo que não seja um veículo, ele identifica isso e ele, de acordo com a velocidade que você está, ele primeiro solta um aviso para o motorista no primeiro estágio. No segundo estágio, ele entra com frenagem parcial, tanto com retarder, com top brake, e no terceiro estágio ele vai até a parada total do veículo. Ele vai avisando o motorista até chegar numa situação que o motorista não entrou em ação, não interviu no volante ou no freio, ele sozinho ele para o veículo completamente. O que a gente tem de novidade nessa geração 5, essa é uma tecnologia que a gente já tinha no Euro 5, né, nas gerações anteriores, mas a grande novidade é que ele também monitora fluxo de pedestres e ciclistas e motociclistas também.
Então, se você... Antes ele estava focando outra dinâmica do trânsito com outros veículos grandes. Veículos grandes. Automóveis, comerciantes leves, caminhões, ônibus. Mas agora pega também pedestre, ciclista. Exato. Evitar atropelamento, patinete, justamente visando evitar atropelamento. Então, se algum pedestre entra na frente, ele vai entrar. Se ele identificar que há um risco de acidente, ele vai entrar. O que a gente sempre costuma dizer é: a tecnologia, ela está aí para ajudar a minimizar o acidente ou evitar o acidente. Mas, sobretudo, você tem que, não pode confiar 100%. A gente sempre fala que a aba, ela é como se fosse um airbag. Ela não é uma tecnologia para você ficar testando. Então, assim, ela é uma tecnologia para minimizar o risco de acidente ou para evitar o acidente. Mas não é uma tecnologia que você fica brincando com ela, que fica testando com ela. Aqui a gente sempre pede aquele comportamento responsável, tanto do motorista, obviamente, que tem que estar extremamente atento com todo o cenário, com o veículo dele, mas também com o pedestre, que a gente eventualmente vê atravessar a rua mexendo no celular, atravessando estrada. Às vezes não é nem culpa dele, pô, o cara precisa atravessar, mas não tem uma passarela, não tem faixa de pedestre, o cara está atravessando. Enfim, todo mundo precisa ter um pouco de atenção. A gente diz que a tecnologia, ela nunca vem para substituir a atenção das pessoas. Então, atenção do motorista, o motorista sempre vai ter uma condução prudente, atenção dos pedestres e dos ciclistas também. Como a gente mencionou, é um veículo grande, é um veículo pesado, então você tem que estar, como você mencionou, você vai fazer uma ultrapassagem, faça rapidamente, sinalize, mostre a intenção que você vai... Um veículo grande e pesado, você achar que o cara vai parar em menos de 1 metro, não vai. Exato. Paulo, IHC, tá ali atrás, qual que é esse? Outra sopa de letrinhas, né? Esse aí é o sensor... Uma atrás da outra. Esse aí é o sensor do farol inteligente. Sensor inteligente de farol. Tem muitas rodovias no Brasil que não tem iluminação, então é muito comum o motorista ter que rodar com o farol alto ligado o tempo todo, para poder ter uma visibilidade melhor. E isso ofusca o fluxo contrário, os veículos que estiverem vindo do outro lado. Quando ele identifica que tem um veículo vindo no fluxo contrário, com farol aceso também, ele vai abaixar o farol alto automaticamente. Quando o veículo passa, ele volta o farol alto também. Se um veículo entrar também no teu fluxo, na sua frente, ele também abaixa o farol baixo, para evitar ofuscar o veículo que está vindo na frente. Exatamente, ou seja, o que deveria ser o comportamento óbvio do motorista, ele assume essa função também e... É uma comodidade a mais para o motorista, para ele não ter... É uma questão de segurança, que você evita ofuscar o veículo da frente, e uma comodidade para o motorista, que ele não tem que ficar comutando o farol alto, farol baixo o tempo todo, né? Exatamente. E a última que a gente vai mostrar é o ACC. A última ACC a gente vai poder, inclusive, mostrar daqui a pouco de forma dinâmica. Ah, legal. Que ele é o piloto automático adaptativo. Então você programa a velocidade do ônibus, a gente vai programar na estrada, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que funciona. Ele vai manter aquela velocidade e se entrar um veículo na frente ou se o veículo reduzir a velocidade, ele reduz a velocidade junto. Se o veículo aumentar a velocidade, ele aumenta a velocidade junto. Então ele acompanha o fluxo de trânsito, ele se adapta, né? Adapta a velocidade de cruzeiro de acordo com o fluxo, e ele também monitora o veículo da frente. Então se o veículo frear, ele freia junto, se o veículo acelerar, ele acelera junto. Também é mais uma comodidade para o motorista, para ele não ter que, uma vez que ele está trafegando com um piloto automático ativo, ele não precisa ficar ajustando a velocidade manualmente. Ele sozinho já vai fazer o ajuste de velocidade para ele. Legal, Paulo, valeu. A gente vai pegar agora um trechinho de estrada, é bastante curto, mas vai dar para mostrar um pouco do comportamento dinâmico do O500 RS DD. E para assistir você já faz o quê? É só clicar aqui embaixo, já está aqui embaixo, picotando aí para vocês o próximo vídeo, que é essa volta com o O500 RS-DD. Enquanto isso, apoia a gente, se inscreve no canal, clica no joinha, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. O vídeo está aqui, MTED, a mobilidade do futuro. Falou!